por volta das 10 horas da manhã e ainda há pouco a gente acompanhou ao vivo aqui na Globo News o começo dessa confusão que está se estendendo até agora entre manifestantes e policiais militares e também agentes da Força Nacional que estão reforçando a segurança no prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente viu diversas bombas, a gente está vendo nesse momento diversas bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, também spray de pimenta sendo lançados sobre os manifestantes, a gente acompanhando, portanto, essa confusão nesse momento no centro do Rio de Janeiro. A gente viu muita correria aqui ao vivo na Globo News, a gente ainda vê algumas pessoas ali correndo no centro do Rio de Janeiro e também a gente viu algumas pessoas passando mal. Esse barulho que a gente ouve são as bombas sendo lançadas e a gente viu também alguns manifestantes tentando chutar, você está vendo ali a imagem, tentando chutar essa bomba de volta para perto ali onde estão os policiais militares e também agentes da Força Nacional. A gente está vendo, portanto, a rua 1º de Março está com o trânsito interditado nesse momento. A gente está vendo ali essa rua em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma rua importante aqui do centro do Rio de Janeiro, que tem intenso tráfego de veículos, está interditada nesse momento. Você está vendo aí os manifestantes circulando em frente, atravessando essa rua que, portanto, está bloqueada, está interditada, e a gente segue acompanhando, portanto, ao vivo aqui na Globo News, essa confusão, esse confronto no centro do Rio de Janeiro. A gente sabe que no entorno da Alerj, por causa dessas votações, desde o começo das discussões, todo o entorno da Alerj teve a segurança reforçada, grades foram colocadas em todo o entorno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente acompanhou isso aqui na Globo News desde as primeiras discussões desse pacote aí de medidas. Há muita confusão, são medidas que atingem diretamente os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e por isso essa revolta. O Diego Safra estava comentando, portanto, que ainda não há um posicionamento oficial. Se essa votação de algumas das medidas, se a votação vai começar às 2 horas da tarde, a previsão era de que ela começasse às 2 horas da tarde, mas por causa dessa confusão que se formou do lado de fora, ainda não há uma previsão do começo dessa votação de algumas medidas. Até o Diego Sarta contou para a gente que as medidas que vão ser votadas hoje não são medidas impopulares, são medidas que cortam aí gastos do governo mesmo, mas mesmo assim a gente sabe que o pacote de medidas impacta diretamente nos servidores públicos, a proposta de aumento previdenciário, portanto há essa revolta nos servidores públicos e desde que começaram as discussões, e agora hoje, que é uma votação, sempre há manifestações ali em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essas são imagens ao vivo de câmeras da Prefeitura, agora 1h50 da tarde, e a gente está vendo aí a rua 1º de Março com a Rua do Ouvidor. A rua 1º de Março, uma rua muito importante do centro do Rio de Janeiro, e está interditada ao trânsito nesse momento. Enquanto acompanhamos esse protesto no Rio, a gente também volta a falar sobre o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão agora há pouco e quem tem os detalhes é a repórter Caroline do Leio. Oi, Carol, boa tarde para você. Qual que é essa novidade? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, há poucos instantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que ontem decidiu pelo afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, decidiu que vai levar essa decisão a referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ontem deu autógrafo para todas as pessoas, vai sim a referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma decisão que gerou muita polêmica. O próprio Senado já entrou com recurso contra essa decisão, afirmando que o Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, afirmou que o afastamento de Renan Calheiros o Senado já entrou com esse recurso junto ao STF, afirma-se que essa decisão pode sim causar instabilidade ao país
e também prejudicar a pauta de votações que já foi acordada entre os líderes do Senado Federal. Entre essas pautas está, por exemplo, a aprovação em segundo turno da PEC que limita os gastos públicos. Portanto, esse recurso já foi levado ao Supremo Tribunal Federal e hoje Renan Calheiros chegou aqui ao Senado por volta do meio-dia. Estava marcado para as 11 horas a entrega dessa notificação do afastamento dele da presidência do Senado. A expectativa é que isso acontecesse por volta das 11 horas, mas a gente não tem a confirmação de que Renan Calheiros já tenha sido notificado deste afastamento oficialmente. Ontem, lembrando que este oficial de justiça já esteve ontem na residência oficial da presidência do Senado, mas Renan Calheiros se recusou a receber essa notificação por conta do horário e agendou a entrega dessa notificação para hoje às 11 horas da manhã. Mas Renan Calheiros chegou aqui acompanhado pelo vice do Senado, Jorge Viana, que deve automaticamente assumir o cargo. Ele não conversou com os jornalistas e a expectativa é que essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello de levar a referendo do plenário deve ser levada amanhã ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Marco Aurélio pediu urgência na apreciação desse caso. Gabriela. Obrigada, Caroline Duley, pelas suas informações. A gente vai acompanhando, a qualquer momento pode ter uma entrevista coletiva aí de Renan Calheiros, a gente vai acompanhando e agora estamos acompanhando nesse momento a manifestação que acontece nesse momento no centro do Rio de Janeiro, em frente à Assembleia Legislativa do Rio. Essas são imagens de câmeras da Prefeitura daqui do Rio de Janeiro. Você está vendo aí a Rua do Ouvidor com a Rua 1º de Março, que é uma rua muito importante aqui do Rio de Janeiro, como a gente estava falando. Ela está interditada nesse momento, bloqueada aí. E aí o que acontece é o seguinte: hoje há uma votação prevista para as 2 horas da tarde na Assembleia Legislativa do Rio de algumas das medidas propostas pelo governador do Rio. São medidas de austeridade, são medidas para tentar conter essa crise financeira pela qual passa o estado do Rio de Janeiro. A gente viu ali, a gente está acompanhando essas imagens, os policiais chegando ali perto das grades e lançando, portanto, bombas de gás lacrimogêneo. A gente viu também manifestantes lançando algum objeto, não sei se são pedras, daqui a gente não consegue ver. E a gente viu ali uma bomba, portanto, explodindo, uma bomba de efeito moral, um confronto muito intenso que acontece agora no centro do Rio de Janeiro. Hoje, as medidas que vão ser votadas não são medidas tão impopulares, segundo o Diego Sarza trouxe para a gente ainda há pouco. São medidas que votam aí cortes no próprio governo, mas a gente sabe que essas medidas impactam nos servidores públicos do Rio de Janeiro e, é claro, gera uma revolta, uma manifestação. Eu vou lá falar com o Diego Sarza, está dentro da Assembleia Legislativa, tem outras informações. Oi, Diego. Dentro do plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como você disse, a votação estava marcada para as 2 horas da tarde, mas dá para ver que não há movimentação de deputados, pelo menos por enquanto. A única movimentação aqui é da imprensa, que segue aguardando. Nesse ambiente que é ventilado, a gente não sente o efeito do gás de pimenta, mas eu e o Eric Soares, o repórter cinematográfico que está aqui comigo, vamos sair aqui para mostrar. A gente está bem perto da entrada principal. Ficar de costas até aqui, só para mostrar para vocês. A gente está aqui perto da entrada principal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente só passa aqui por esses corredores, ali já há uma grande movimentação, a porta está fechada, alguns servidores também acompanham essa movimentação do lado de fora. E aqui é aquela região que a gente estava falando há pouco. Nessa parte aqui está praticamente impossível ficar, porque aqui sim o gás está presente e acaba causando reflexo para quem passa por aqui, irritação nos olhos, na garganta. A gente vai chegar mais perto da porta que dá acesso à Assembleia. Veja só que segue aqui a concentração de homens da Força Nacional. A gente consegue ver também que há fumaça do lado de fora e há disparos. Seguem sendo disparadas bombas. A gente consegue ouvir daqui de onde a gente fala, bem da entrada da Leste, no centro do Rio de Janeiro. A gente observa a fumaça também do gás de pimenta e do gás lacrimogêneo e a dos homens da Força Nacional. Esse último barulho que a gente ouviu são fogos de artifício que estão sendo disparados pelos manifestantes. Agora parar um pouquinho aquilo que estava sendo dito no carro de som aqui perto dos manifestantes. A gente ouve disparos também nesse momento, parece ser bala de borracha. A gente vê aqui os homens da Força Nacional conversando, todos utilizam máscara, alguns com escudo, também segue a movimentação e também segue, portanto, a atenção aqui na Assembleia. A gente viu, portanto, que a sessão estava
às 2 horas da tarde, como não, a movimentação de deputados. E a gente viu que teve atenção na Comissão de Finanças, no terceiro andar aqui do prédio da Assembleia. É praticamente impossível que essa sessão inicie no horário que estava marcado, às 2 horas da tarde. Primeiro, analisados alguns projetos numa sessão extraordinária e depois, a partir das 3, a sessão ordinária. E a gente observa por aqui também o pessoal tossindo, com jeitos do gás de pimenta. E nessa sessão ordinária, marcada para hoje, enquanto a gente consegue ouvir ainda espaços cada vez mais próximos, e os homens da Força Nacional agora entram para esse ambiente aqui mais próximo do portão que dá acesso à área interna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, a gente vai ver aqui agora o portão sendo aberto, alguns homens vão entrar, ao que tudo indica, eles estão aqui bem perto da gente, na área de acesso à Assembleia Legislativa. Seguem agora os disparos de fogos de artifício. Os homens da Força Nacional respondem, os homens da segurança nesse momento agora respondem. A gente consegue continuar ouvindo aí os disparos nesse momento, quando vai se aproximando das 2 horas da tarde, que era o horário marcado para o início da votação na sessão extraordinária. Repito e confirmo então, na sessão extraordinária, alguns projetos... Olha lá, estão avançando, olha lá. Não vai prestar. Para diretores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Depois, estão avançando. Mais projetos seriam analisados e votados pelos deputados. Total de 13 olha lá, foram fugindo, olha lá. para cá. Encarar, porra. Alguns foram retirados de votação e discussões. Agora vão fugir. Por decisão judicial. Sobraram 13. É muito menos daquilo que o governo falava para reduzir os custos e aumentar a arrecadação. Mas mesmo assim, havia expectativa grande. Caraca, muito caraca. O acirramento, novos disparos muita fumaça aqui em agora. frente à Assembleia Legislativa. Anda lá, porra! Nacional também gravam aí em celulares a ação e a resposta dos manifestantes. A gente continua vendo a fumaça agora branca subindo. Não, a fumaça é vermelha. Lacrimogêneo também aqui na entrada da Assembleia Legislativa. O fato é que a gente segue aqui na expectativa. Gás lacrimejante. Informações oficiais sobre a realização ou não da sessão. O bicho está pegando, hein? Estamos aqui muito próximos de 2 horas da tarde. Fizeram Copa do Mundo, fizeram Olimpíada, agora não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico. Isso aí. É isso aí. E vem mais coisa pior para o ano que vem. Bota aí, ó. Onde é grande a circulação de trabalhadores, também muitas 1 minuto para as 2 horas. Então, uma grande circulação de populares, além dos manifestantes. Caraca, que se muito fumaça. concentram aqui nas proximidades do prédio recuaram. da Assembleia Legislativa. Ruas estão bloqueadas, aqui, ó. o acesso está mais complicado aqui no entorno da Assembleia. Pra A gente consegue cacete. ver que a O movimentação problema é que o o vento tá contra o pessoal do choque da Força Nacional. Então joga a bomba, A gente vai fumaça, continuar, Diego, obrigada, acompanhando toda o vento essa tá confusão ao contrário, do Rio de acaba Janeiro, pegando neles. E outras notícias agora com a Maria Beltrão, do Estúdio I. Maria, boa tarde para você. Ih, Maria Beltrão, perigo. Ih, caraca, ó, tá alguém batendo. 2 horas. Boa tarde, Gabriela. Desculpa a demora em responder. Boa tarde a todos os nossos assinantes que estão acompanhando mais esse dia em clima de guerra aí na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na frente do Palácio Tiradentes. Desde manhã, a gente vem acompanhando esse primeiro dia de votações do pacote de austeridade proposto pelo governo do Rio de Janeiro. E aí aconteceu o seguinte, há 1 hora atrás, mais ou menos, pouco depois de 1 da tarde, começou uma grande confusão, um grande confronto, teve manifestantes lançando fogos de artifício, PMs lançando bombas de efeito moral, de gás de pimenta, nossos repórteres tiveram que se afastar ali da frente, muita confusão mesmo. E vale destacar, uma curiosidade, que a LERJ começa a votar hoje, a presidente começaria a votar agora, às 2 da tarde, que está marcada essa votação, alguns projetos que não são tão impopulares. Vou explicar. Os primeiros a serem votados, os que serão ou seriam votados hoje, são os seguintes projetos. Um é de reduzir os salários do governador e de secretários em 30%. Foi aquele exemplo do governo do Estado que é dar de cortar da carne. Outro é o que propõe a extinção da frota de veículos oficiais da LERJ. E também tem um terceiro projeto de mudança no horário de sessões solenes. Tudo isso para economizar. E essa economia prevista aí pela LERJ seria de 26 milhões de reais, segundo os cálculos da própria Assembleia. Mas o que a gente vê é que, por enquanto, essa votação não começou. Vocês têm imagens aí da frente da LERJ. A expectativa é que isso comece a ser votado hoje e termine de ser votado no dia 15. Ih, semana que vem.
Vou chamar o Diego Sá. Quinta da semana que vem. Puta que pariu. Quero saber, Diego, eu sei que você aí de dentro... Bicho vai pegar até lá. A toda hora as explosões, a tensão, o barulho. Ó, avião. A agitação propriamente dita já começou? Boa tarde para você. Eu não estou ouvindo direito lá, por favor, aumenta o microfone agora. Aumenta o retorno aí, ô. Estou ouvindo agora, Diego. Eu queria saber se a votação aí dentro já começou, já que a expectativa é que a votação começasse às 2 da tarde. Boa tarde.